apostila de matemática, nós vamos ver aqui agora frações e tempo. Prepare-se para aprender como representar parte de um todo usando as frações. Neste capítulo você também irá calcular quantos minutos há em um quarto de hora. Então vamos lá, ó. Manuela, Eduardo e Catarina são irmãos e ajudaram a avó a cortar a grama e a cuidar do jardim. Ao final do dia, cada um deles ganhou R$ 12 da avó. Resolveram poupar parte desse dinheiro. Manuela vai poupar a metade. Eduardo resolveu poupar a terça parte dessa quantia e Catarina a quarta parte. Quantos reais cada um dos irmãos irá poupar? Recorte as moedas da aba e represente essa quantidade sobre a sua mesa. Então, olha só, as moedas elas estão aqui nas laterais, né? E cada um deles ganhou R$ 12 da avó. Mas a Manuela vai poupar, eles resolveram poupar a metade desse dinheiro. Manuela vai poupar a metade e Eduardo resolveu poupar a terça parte dessa quantia. E a Catarina a quarta parte. Então, vamos lá. Manuela irá poupar R$ 6, porque ela vai poupar a metade. Então, metade de 12 é 6. Eduardo, R$ 4, porque ele vai poupar a terça parte. E a Catarina, ela vai poupar a quarta parte. Então, ela vai poupar R$ 3. E aí, sobrou uma moeda a mais, tá? Agora, a próxima página, 22. Metade, terça parte, quarta parte são partes de um inteiro e podem ser representadas por frações. Para conhecê-las, vamos considerar um inteiro, cada um dos canteiros circulares do jardim da avó de Manuela, Eduardo e Catarina. Então, vamos lá. Cada canteiro foi dividido em partes iguais. Vamos representar a divisão, usando as frações. Um canteiro inteiro representa esse círculo cheio. Um canteiro dividido em duas partes, ou seja, metade. Então, a gente representa por essa fração. 1/2. O outro foi dividido em 3 partes, ou seja, a terça parte. Então, é 1/3. Ele pegou uma parte das 3, que estava dividida. E o quarto ele foi dividido em 4 partes. Então, 1/4 seria uma parte só das 4. É 1/4, representa por essa fração. E o canteiro foi dividido em 5 partes. Então, eu digo que eu peguei 1/5 da fração. Então, 1 de 5. Então, é 1/5. Então, olha só. 1/2, eu posso dizer que é meio, ou 1/2. 1/3, 1/4 e 1/5 são chamados de frações que representam partes do inteiro. Agora, considere como inteiro os cantores na forma retangular. A avó das crianças vai dividir o canteiro em 3 partes iguais e plantar cravos em 2 dessas partes. Usando uma régua, divida o inteiro em 3 partes iguais e pinte 2 dessas partes. Então, olha só. Então, aqui são 2/3. Agora, o canteiro vai ser dividido em 4 partes iguais. E em 3 delas serão plantadas rosas. Usando a régua, divida o inteiro em 4 partes e pinte 3 dessas partes. Então, aqui ele está dividido em 4. E pegou 3 das 4. Então, a gente representa aqui, ó, 3/4, tá? Aqui, faltou mais uma, que era dividida em 3, faltou mais uma divisão aqui, tá? Por isso que ficou 2 metades das 3. Na fração 3/4 temos o número de cima é o numerador e o número de baixo é o denominador. O denominador dá o nome à fração, indicando em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. E o numerador indica quantas partes foram consideradas. Então, esse traço significa uma divisão, tá? Então, o numerador é o de cima, o denominador é o de baixo. Então, o número de baixo mostra quantas partes ele foi dividido, igual esse, ó, 1, 2, 3, 4. E o denominador, o numerador, indica quantas foram consideradas, quantas só pegou 3 de 4. Então, veja a seguir o nome de algumas das frações. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/3 e 3/4. Então, que nem aqui, a melhor forma, ao invés de vocês falarem 1/2, falar 1/2 ou meio, tá? A número 3 da página 24. Observe como a Manuela dividiu um dos canteiros do jardim. Olha só. Em quantas partes esse canteiro foi dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. Em quantas partes foram plantadas flores? 1, 2, 3, 4, 5.
Represente por meio de uma fração esse canteiro. Então, 8 partes, só que das 8 pegou 5. Então, 5 oitavos. Então, escreva, o numerador é o 5 e o denominador é o 8. Então, 8 é a quantidade que foi dividida e o numerador é a quantidade que foi pega. As figuras da tabela a seguir foram divididas em partes iguais. Escreva a fração que representa a parte colorida de cada figura e como se lê essa fração. Então, ó, dividido por 3 aqui, só que pegou apenas 1/3. 1 dos 3, então eu leio 1/3. Eu represento 1 sobre 3. 4, pegou 2 dos 4, então 2/4. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegou 1, 2, 3, 4. 4 de 6. Então, essa daqui é 4/6. E 1, 2, 3, 4, 5. 5 e pegou uma só, uma de 5. Então, aqui eu tenho 1/5. Considerando a fração colorida de rosa, escreva quem é o numerador. É o que vai em cima. É aquele que pegou a quantidade do que estava dividido. Um só. O denominador é aquele que está embaixo, aquele que foi dividido a quantidade. É o 5. Página 25. Manuela, Catarina e Eduardo desenharam em uma folha a maneira como cada um deles gostaria de dividir um dos canteiros retangulares. Escreva a fração que representa cada um desses desenhos por essas crianças. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegou 6 de 9. 6 nonos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 também. Só que ele pegou 8, então 8 nonos. E aqui, ele também tem 9, só que ele pegou 1, 2, 3, 4, 5. 5 nonos. Qual dessas frações representam a maior parte do inteiro? Ou seja, esse daqui que é o maior. 8 nonos. Agora aqui, fração 2/4. Então, é 2 de 4. 2/4. 3 de 6. 3 dos 6. 3/6. 4 nonos. 4 dos 9. Então, 4 nonos. E 6 dos 7. 6 sétimos. Quais dessas frações representam a metade de um inteiro? Ou seja, é menos que um inteiro. Então, aqui é os 2/4 e os 3/6. E a próxima página, 26. Observe a seguinte representação da fração. 3/5. Ó, explique por que essa fração está errada. Então, aqui, ó, quando eu vou dividir, eu preciso que todos estejam do mesmo tamanho. Esse está maior, então essa daqui está errada. As figuras a seguir foram divididas em partes iguais. Uma fração para representar a parte colorida de cada figura. Então, todas as partes são pintadas. Então, que são 4 partes. Aqui, são 2 partes e as 2 estão pintadas. Então, eu posso dizer que são 2 meios ou 2 sobre 2. A última forma está correta, tá? Não está correta, mas provavelmente é mais correta de se falar 2 meios. Ou que nem 1 sobre 2. Né? Mas aqui seria 1. Eu posso dizer 1 sobre 2, mas é mais correto dizer meio ou metade, tá? Então, aqui é 2 sobre 2 e aqui é 6/6. Essas frações representam a metade do inteiro, o inteiro ou a terça parte do inteiro. Então, elas representam o inteiro. 9. Para fazer um bolo, uma confeiteira usou a metade das laranjas apresentadas abaixo. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 em cima, conforme na mesma reta, são 20 laranjas. Então, ela usou a metade. Quantas laranjas ela usou? Então, metade de 20 são 10. B. Divida o retângulo que representa o bolo em 4 partes iguais a 23 dessas partes. Então, eu vou dividir 4 e vou pintar 3. Então, eu pego 3 de 4. Que fração do bolo você perguntou? 3/4. A parte que não foi colorida representa que fração do bolo? 10. Pinte as jarras a seguir com a quantidade de cada de suco de laranja. Então, 1/5 de litro de suco de laranja. Eu vou ter quanto? 200 ml. Então, se vocês pegarem 1000 e dividir por 5, vai ter 200. Então, aqui está errado. Tá? Eu vou pegar um pouquinho só, uma parte das 5 divididas. 1/4 de suco de laranja. Então, dividido em 4, eu vou ter 250 ml. 4/4 vai ser tudo, vão ser 1000 ml. A número 11. Veja alguns dos ingredientes usados para fazer o bolo de laranja. Então, o pacote de farinha de trigo corresponde a que fração de 1 kg? Então, ó,
250. É o pacote de farinha. 1 quilo é igual a 1.000. Se eu pegar 1.000 e dividir por 250, eu vou ter 4. Então, 250 gramas corresponde a 1/4 do quilo. Resposta: o pacote da farinha corresponde a 1/4 de 1 quilo. O copo de suco de laranja corresponde a que fração de 1 litro? Então, vamos lá. 1 litro são 1.000 ml. 1.000 ml dividido por 200 ml, que é a quantidade aqui, é igual a 5. Então, 200 ml representam 1/5 do litro. Tá vendo? O copo de suco corresponde a 1/5 de 1 litro. Então, essa daqui, ó, seria a mesma resposta daqui que tá errada, tá?